Existem três coisas no mundo que a gente podia, assim, dividir, né, nessas três classificações. Uma é Deus, que a gente não consegue aqui definir, né? Deus. Aí, o livro dos Espíritos está lá na primeira pergunta, ele responde. O Espírito e a matéria. Então, se você tem dúvida, por exemplo, o plasma, aquele plasma que aparece além do estado gasoso, o que ele é? É Deus? Não é Deus. É espírito? Não, não é espírito, porque não tem inteligência, não tem nada. Então é matéria. Tá? E aí eu botei agora há pouco, que eu não tinha lembrado, o pensamento. Pensamento é a emissão de alguma coisa. Tá? É Deus? Não. É espírito? Então faz parte dessa classificação da matéria. Tá? E o interessante é que esse tipo de informação, ela já é de muito tempo. Se falasse de agora, é que dá para entender hoje, por causa da ciência bem avançada, né? Então, não existe, nem para o Kardec, para os espíritos, essa divisão entre matéria e energia. Matéria e energia são estados diferentes de uma mesma coisa, tá? Então, eu coloquei matéria, são sólidos em geral, os líquidos, os gases, o plasma, energia, todas as energias, pensa na energia. A energia aparece por uma mudança no estado da matéria, por exemplo, né? Os fluidos, todos os fluidos, e os fluidos nós temos também o fluido cósmico universal, e esse fluido cósmico universal tem diversas também densidades. Nós vamos entrar, na semana que vem, falar um pouquinho mais dos fluidos. E esse fluido cósmico universal, ele seria como que um repositório ali de toda a matéria-prima do universo. Toda a matéria-prima do universo. Nós chamamos assim, vocês já ouviram falar, devem ter ouvido falar no prana, né? O budismo, o hinduísmo usam, né? Então, esse prana, esse fluido cósmico universal, ele permeia o mundo todo. Entre as estrelas, entre todos os astros, esse que antigamente era o éter, era o vazio, hoje a gente já sabe que não é impossível, matematicamente falando, no balanço aí de materiais, ser vazio. Não, as equações não fecham. Então, ali ele tem a energia escura, a massa escura, então a ciência está trabalhando muito nisso daí. Eu acho super legal, porque eu tenho lido bastante sobre isso e tem ido numa direção, sabe, de respostas que eu estava precisando, sabe, para justificar algumas coisas, né? Então, tudo mais é matéria, só que existem estados da matéria. Né? O espírito é uma centelha divina, nós conversamos isso em aulas anteriores. Nós falamos que o espírito, como é que ele começou? Ele começou através, em palavras assim, simples, né? Não tão precisas, mas como se fosse uma molécula divina. Né? É uma molécula que Deus pegou dele e jogou ali. Ele falou assim, olha, sou eu, mas essa molécula, ela vai precisar se desenvolver. Então, ela foi colocada no nosso plano material para que essa molécula se desenvolvesse. E nesse processo de desenvolvimento desse princípio espiritual que nós fomos, né? Hoje nós somos muito mais, nós somos espíritos. Começamos como um princípio espiritual que nós temos o potencial da perfeição.
É como você pegar uma semente, né, de uma árvore frutífera e você olha assim e fala assim, nossa, como é que isso aqui pode dar uma fruta tão maravilhosa de uma árvore tão grande quanto aquela lá? Você está olhando uma sementinha. Mas ela tem aquela árvore em potencial dentro dela. Só que ela vai ser irrigada, vai ser plantada, e essa semente vai germinar, e aí vai nascer uma árvore. E por muitos anos ainda não vai dar para você apreciar os seus frutos. Mas com o tempo, a árvore vai crescendo, os frutos também vão ficando cada vez melhores. Tá? Então, é isso que eu digo, assim, que é em potencial. Nós começamos como uma simples centelha divina dentro de nós. Então, fala assim, dá para entender agora, quando fala assim que nós somos criados à semelhança de Deus. Não dá para entender? Não dava para entender quando a semelhança de Deus era um homem de barro. Não cabia. Mas quando fala assim, a centelha divina, nossa, é uma semelhança de Deus, mas não é Deus. Mas tem o potencial de ser Deus. Já ouviram a frase, sois deuses, né? Ou vocês serão capazes de fazer o que eu faço e muito mais do que eu faço. Jesus disse isso. Tá? Olha, naquela época ele falava isso e não dava para entender como, né? Jesus fazendo os milagres, aquela capacidade imensa, e ele falava assim: vocês poderão fazer o que eu faço, e muito mais do que eu faço. Porque já tinha a visão de que nós éramos, e somos há muito tempo, um ser que tem o potencial do divino dentro de nós. Né? Só que nós estamos a caminho ainda, temos uma caminhada. Nós ainda não somos divinos pelos nossos sentimentos, nossos comportamentos. Mas nós estamos irremediavelmente no caminho da perfeição, mesmo que a gente não queira, né? Porque a vida vai fazer com que a gente vá experimentando, né, as experiências duras, porque nós temos hoje um amparo muito grande da consciência, da razão. Hoje nós já sabemos por que nós estamos aqui. Isso nos dá forças. O Espiritismo é legal por causa disso, pela racionalidade que ele nos dá. Seria assim, diferente se eu chegasse assim, não, vocês têm que acreditar porque é assim, né? Hoje existe uma lógica. E um colega me emprestou um livro que eu já conhecia assim de capa, né, há muito tempo esse livro, que é Muitos Mestres, Muitas Vidas, ou alguma coisa parecida com isso. Muitas vidas, muitos mestres. Muitas vidas, muitos mestres. De um psiquiatra americano. É muito legal, ele chega às conclusões que nós já conhecemos há muito tempo, né? E impressionante que ele nunca pegou um livro do Espiritismo, pelo jeito, mas ele sempre fez o trabalho dele com base na ciência, na experiência. Eu estou gostando de ler, estou gostando. Então, a ciência, gente, tem todo o material já para botar aquele carimbo assim, aprovado, é isso mesmo. Não precisa mais acreditar, né? Está comprovado. Só que é difícil reunir as pessoas que... Mas esse livro aí tem um cara muito, assim, importante, né? Que está vivo ainda. E mostra que sobre a reencarnação, já vivemos diversas vidas. Ok.
Outra coisa, o espírito é um ser inteligente. Na época de Kardec, quando ele começou a fazer as experiências com as mesas girantes, dava a impressão que as mesas eram seres inteligentes, porque as mesas respondiam às perguntas, através das batidas no pé, do giro, etc. E só que mesa não é inteligente. Não precisa nem provar. Então, tinha algum fenômeno inteligente por trás das mesas. E uma característica do espírito é que a inteligência faz parte do espírito. Seja do homem, do animal, esse processo da evolução. Aqui eu não sei se vai dar para ver, porque tá. Mas o que eu fiz aqui é o seguinte. Aqui eu coloquei um tipo de um asterisco vermelho, podia ser amarelo, depois eu vou mostrar na apresentação, que para mim representa o espírito. Tá? Então, esse símbolo aqui, ele representa eu, espírito, você é espírito, o espírito. Existem muitas confusões em livros, tem livros e livros que falam sobre o perispírito. E eu já vi muita gente fazer algumas, dando algumas explicações sobre o perispírito que eu não concordo. Vamos usar bastante o que está no Kardec, embora também o que Kardec fala no Livro dos Espíritos sobre o perispírito é muito assim, pouca coisa, não é muita coisa, tá? Então, eu vou tentar simplificar para vocês, para que vocês tenham uma facilidade de análise. Não vou entrar em detalhes, sabe, que vocês vão sair daqui, amanhã não lembro mais de nada, né? E não ficou gravado. Então, para a gente gravar, não ter que decorar, a melhor coisa é a gente compreender. É como matemática. Eu adorava matemática, mas eu conheci um monte de gente que não adorava. Por quê? Porque não teve um aprendizado legal. Uma pessoa que sabia transformar a matemática numa coisa gostosa. Terrível, né? Mas é legal. O Rafa está gostando. Isso, depende do professor, basicamente. A forma que você vai dar. Tá? Então, ele não... A pessoa que entende, por exemplo, física, no cursinho, nossa, um monte de fórmula, eu não conseguia decorar uma fórmula. Então, na minha cabeça, eu tinha que deduzir alguma coisa básica, e daquela coisa básica eu deduzia. Por quê? Porque eu estava... Olha, eu estou falando de mim, é uma experiência pessoal, não é nada demais isso aí que eu estou falando, sabe? Pelo amor de Deus, é coisa, assim, para quem estudou um pouquinho, uma coisa básica, tá? E eu falo isso também, falei para os meus filhos, falo para a minha neta, que está nessa fase de 17 anos. E é melhor você entender do que decorar. O perispírito aqui é a mesma coisa, tá? Entender. Esse espírito, ele está num processo de evolução. Ele era aquela mônada que por séculos e séculos, milênios, absorveu, vou falar do planeta Terra, mas não é só no planeta Terra, absorveu um monte de experiências. E essas experiências começaram a ficar gravadas naquela ainda, vou chamar de mente, né? Dela, naquele inconsciente dela. E para ela se manifestar, foi formando um
um corpo que era muito sutil. Então, o desenvolvimento da mônada, junto com ele, veio o desenvolvimento de um revestimento dela. Está claro assim? Como se fosse um perispírito dela. Ainda não dá nem para chamar o perispírito. Aí ela vai no reino vegetal, depois no reino animal, e essa mônada já é muito mais rica. Aí ela está no reino dos homens. Nossa, nós aprendemos, aí estamos nós aqui, né? Os humanos. Nós aprendemos muito no nosso passado. E o nosso passado fez com que nós construíssemos uma vestimenta. No planeta Terra, o espírito usa esse fluido universal. Então, no planeta Terra, a mônada, depois um princípio espiritual e um espírito, utiliza-se do fluido, desse fluido universal, que é próprio do planeta. Se a gente fosse lá na constelação, sei lá, do Cocheiro, no planeta lá, tá? Provavelmente a característica do nosso corpo perispiritual, densidade, etc., seria um pouco diferente. E se nós fôssemos transportados deste planeta para outro planeta, algumas pessoas dizem, você vai ter que trocar o seu perispírito. Que bobagem. Nada de trocar, mas é a adaptação para um novo mundo que você vai utilizar um outro tipo de fluido. Tá? Isso não é nem importante para vocês, lembrarem. O que eu quero dizer para vocês é que nós, espíritos, nós construímos esse corpo. E não é um corpo simples. É um corpo complexo. Tão complexo ou mais complexo do que o nosso corpo físico. Por quê? Porque esse espírito, com o seu corpo, não é nem um revestimento, sabe? A gente fala assim, é como se fosse uma roupa que está revestindo, mas é uma coisa integrada. Espírito e o perispírito é uma coisa integrada. É a inteligência, a mente, etc., com um corpo que o acompanha, que acompanha o espírito. O espírito, ele não consegue se desvencilhar do perispírito. Tá? Então, o espírito está sempre vestido com seu perispírito. Fica claro, gente? Está sempre junto. Por isso que eu botei aqui, olha, como parênteses, né? Espírito mais perispírito, sempre unidos. Com a evolução, com a nossa evolução, porque nós somos inteligentes, nós temos uma série de capacidades também, nós temos sentimentos. Com essa evolução, continuamente, o nosso corpo espiritual também evolui. E ele, lembra que eu falei que ele é constituído basicamente de fluidos tirados, né? Por exemplo, fluido cósmico universal. Alguns espíritos ainda são muito atrasados e eles ainda têm um corpo, uma vestimenta muito grosseira, uma densidade maior. Tá? Então, quanto mais atrasado o espírito, mais denso é esse corpo que reveste o espírito. Porque ali tudo é atrasado. Embora tenha o espírito ali, o espírito ainda ele está ligado à riqueza,
prazeres materiais, mundanos. Esse é o mundo de um espírito mais atrasado, né? Então, é um espírito mais ligado à Terra, mais ligado às sensações. Com a evolução, através das diversas encarnações, e para isso é que servem as encarnações, são como anos na escola, né? A gente vai aprendendo. E, com o tempo, nosso espírito ele fica mais transparente, o perispírito, né? O corpo, o perispírito, mais transparente. E o espírito passa a ter uma luz que já sai dele. Um espírito muito atrasado, ele não emite uma luz, a luz dele. É uma coisa assim, como se fosse um buraco negro aí, né? Mas ele não tem essa aura, uma aura iluminada. Com a evolução, o perispírito vai ficando cada vez mais sutil. Vocês entendem o sutil? É uma densidade, né, menor, né, mas mais complexo. É? Só que ele é menos materializado. E ele é menos materializado, não precisa tanto da densidade da matéria. Né? E essa luz aí, tem a música no Roberto Carlos, né? Essa luz é Jesus, não sei o quê, mas não é isso. Essa luz é uma emanação da bondade e das características que tem o espírito. Não sei se nesse nível dá para a gente falar uma parte física assim, né? Mas é uma luz que alguns médiuns têm a capacidade de ver. Alguns têm a capacidade de ver, não vou falar nem dom, né? Alguns conseguem ver, outros não. Então, o espírito, normalmente, por causa desse amor que ele tem, ou desses sentimentos que ele tem, ele começa a emanar uma luz. E essa luz é aquilo que nós chamamos da aura do espírito. Ok? Então, dependendo não é importante para a gente guardar muito isso, mas dependendo das características do espírito, essa luz pode ser azul, como dizem que é a luz de Maria, né? O amor. Ela pode ser uma luz amarelada, podendo ser de um espírito mais sábio, mais inteligente. Pode ser uma luz mais para um violeta, um espírito mais espiritualizado, né? Também mais elevado por diversas coisas boas, pela inteligência, etc. Então, depende disso. E pode ser um espiritinho meio ruim, né? Que não vai emitir muitas luzes assim. Tá? Isso estou falando do espírito que está revestido do seu perispírito. São graduações que nós temos. E quando ele está encarnado? Aí ele vai renascer na Terra. O espírito, a qualidade do espírito muda quando ele renasce na Terra? Não, né? Qualidade, o nível, a evolução dele é a mesma. Existem experiências que ele não consegue manifestar, por exemplo, a sua inteligência, por exemplo, as suas habilidades. Um exímio pianista vai renascer e ele já aprendeu o que ele tinha que aprender e ele não vai conseguir reproduzir.
Em algumas situações tem, né? Algumas apresentações de crianças, né? Que é fantástico a gente ver. Ah, maravilha, o pessoal não acredita na reencarnação. Às vezes não é só reencarnação, às vezes é um problema de mediunidade e não necessariamente de reencarnação. Tá? Porque, então, cada caso desse precisa ser bem analisado. Então, aí o espírito renasce. No momento da fecundação, já começa a ter um contato entre o espírito que tem o seu perispírito com o início da formação de um corpo físico. Não falar assim, não, fazer um aborto só a partir da 7ª semana, 8ª semana. Na realidade, no momento da concepção, já tem o espírito ali. Se alguém quiser entender um pouquinho mais, que livro que é, Isabel? Como você não lembra? Missionários da Luz. Eu lembro. Você lembra? Então. Do Segismundo, da preparação. Segismundo. Antes da concepção já tem um espírito ali. Isso. Antes da concepção, Antes. já existe um preparo, inclusive uma adaptação do perispírito. Cada célula do perispírito, ela vai estar ajudando na formação de uma célula do corpo físico. Conclusão que nós tiramos daí. O espírito faz o corpo. E que o perispírito tem a mesma anatomia do corpo físico, porque o corpo físico acaba sendo uma cópia do perispírito. Então, Tudo que você faz no corpo, faz no perispírito. então eu tenho um coração aqui, tenho o meu coração físico, né? Físico. Junto com o coração físico, agora é uma conclusão que a gente está tirando, né? Junto com o coração físico, tem o coração do perispírito. É um corpo complexo. Eu acho que pouca gente consegue entender dessa forma. Tá? No perispírito, como se fosse um sólido que está ali, né? Alguma coisa. Eu imaginava que fosse tipo um envoltório. Envoltório, não. É uma coisa integrada, Fabiana, não é? É uma coisa realmente bem integrada. Mas sabe uma conclusão do Chico? Que o perispírito é o pensamento do espírito. O espírito forma, através do seu pensamento, de tudo que ele pensa, que ele sente, que ele vive, ele que forma o espírito, o perispírito. E daí para o corpo. Por exemplo, quando você tem aquelas visões, quando a pessoa desencarna e que ela vê um filme das vidas e tal, o perispírito dela não volta, era um velhinho encarnado, mas depois que ela fez todos esses filmes, o perispírito não volta a ser aquele, sei lá, uma pessoa mais nova. Então vamos tentar esclarecer. Vamos tentar esclarecer um pouquinho. Bem plástico, porque tem a ver com o pensamento. Isso, é plástico. Uma das características do perispírito é que ele é plástico, quer dizer. Que falam que as experiências estão plasmadas, ele pode plasmar no plasma, o perispírito. Mas vamos entender um pouquinho isso daqui, né? Eu tenho essa minha forma. Vou desencarnar. Isso já falei uma vez. Aí eu vou lá no espelho, no plano espiritual. Quem eu vou ver? Você. Eu. A última encarnação. A última encarnação. Porque eu estou acostumado com isso.
Tá? Uma criança desencarna. Uma criança pode ser um espírito muito mais antigo que a gente, mas quando ela desencarna, ela chega no plano espiritual como criança. Mas com o tempo, ou- Com o tempo, ela vai se adaptando ao plano espiritual, vai aprendendo. quem ela é, Então, é como se ela estivesse crescendo, né? E se preparando no plano espiritual. Ok? mas ela vai voltando a ser o perispírito de adulto de Ou ela Aí vai ter que depender do pensamento dela. Agora, um espírito já bem mais preparado, ele pode, o espírito desencarnado, né? Ele pode aparecer na Umbanda como um preto velho, eu já não falei isso? Um médico, ele pode aparecer porque ele tem essa capacidade, com seu pensamento, de mudar a sua forma. Mas ele muda a forma. Ele não está mudando o seu sentimento. Ele não está mudando o seu padrão espiritual, o seu padrão de pensamento. E se ele aqui na Terra abusou de algum exagero, algum vício que deformou seu corpo físico, como o corpo físico está intimamente ligado, célula a célula, com o perispírito, e aí eu desencarno porque eu agredi o meu corpo físico, às vezes inconscientemente ou não. Quando eu desencarno, o meu perispírito está doente, está arruinado. É a mesma coisa quando acontece, por exemplo, uma pessoa leva um tiro, né? O corpo morre. Isso. O perispírito vai ficar com aquela... Existem outra coisa. Evitemos, por exemplo, generalizar uma consequência, tá? Porque tudo depende da força, né, da mental e da ajuda espiritual. Você imagina uma criança que, por alguma razão, recebeu um tiro lá de bala perdida. É muito diferente de um tiro de um suicida. Sim. Tá? A pessoa não quis conscientemente levar. Um tiro de um suicida, ele vai perceber que, veja, ele nem sabia que não morria, então tem todo um peso, né, do pensamento dele. E uma criança, ela certamente vai ser amparada na hora. E ela não tem o pensamento igual uma pessoa que se mata. Isso. Então, o pensamento é o principal. Então, é importante esse tipo de avaliação. Primeiro, que não existe uma regra geral, tá? E essa recuperação no plano espiritual vai depender também do tempo que nós levamos para prejudicar alguma coisa. Então, os espíritos que ficam no umbral, nessa forma densa, tem a ver com o pensamento deles, do arrependimento ou dos pensamentos ruins, de vinganças, não sei o que, faz com que eles sejam mais densos do que o espírito ficar dentro a pouco, senão tem formato. Até virar umas amebas. Não é ameba, mas os espíritos que ficam... Que ficam uns ovoides, entendeu? Porque é tão ruim o pensamento, tão ruim que eles se transformam pelo espírito. Então, ele vai ter que passar por muitas encarnações difíceis, né, para ele tentar recuperar a sua forma original. Então, embora a gente fale assim, que o perispírito ele tem essa plasticidade, não é assim tão... agora eu quero ser... mas você viu na gripe. Põe aí a nossa apresentação um pouquinho. Pessoa que morre de velhice, ela está deteriorada, mas não é por culpa dela, né? Ela viveu 110 anos. O perispírito dela está fragilizado. De quem? De uma pessoa idosa? É, uma pessoa muito idosa. Aí Isso. chegar lá, ela... Chega lá, ela vai ser atendida
certamente num hospital, lógico que vai depender muito dos sentimentos, do preparo dela. Ela vai ser atendida lá e, com o tempo, se ela não tiver aquelas energias mais pesadas, ela certamente também não tem aquele fluido vital, porque cento e tantos anos, né, gastou toda a vitalidade, ela vai se recuperando e, com o tempo, é como se ela estivesse aquele filme lá do Burton, né? Ela vai se recuperando, né? Não. Então, se eu desencarnar e eu encontrar o meu avô, provavelmente eu vou vê-lo da forma que eu o conhecia, né? Imagino. Mas ele já deve estar mais remoçado. Então, nosso pensamento vai ter grande influência nisso daí, tá? Ok. Aqui eu coloquei nessa... Todos estão vendo aí a apresentação, né? Eu já tinha passado para vocês? Ah, você acha que não? Não. Tá. Então, a denominação do perispírito, gente, o perispírito não é uma coisa que só o espiritismo que descobriu, que definiu, tá? Isso é muito antigo, é um conhecimento muito antigo. Talvez o espiritismo seja a doutrina que mais entenda desse assunto. Pode mudar. Pode ir. Deus, poder, realizador, aí pode ir, pode ter isso aí. Então, tem o princípio inteligente e o princípio material, né? O princípio inteligente é a mônada no estágio inicial, depois a evolução do espírito, depois o espírito evolui gradualmente a alcançar a perfeição. E o princípio material, ele vem do fluido cósmico universal. Isso aqui é um resumo do que eu falei. Usa o enciprano, o fluido universal, o fluido vital, tem a mesma origem, e a matéria ela tem seus diversos estados, como já comentamos aí. Nenhuma novidade, por favor. Pode clicar. Conceitos importantes, também já coloquei. O espírito é um ser inteligente, em constante evolução, essa centelha divina. E aonde a gente vai, hein? A gente vai evoluir até virar perfeito. Não, e aí vai ter um monte de Deus. O que você acha, hein? A gente muda de Não, e aí a gente vai evoluindo mais. Olha. Até chegar no plano superior, no plano felicidade. Então, vamos fazer essa análise assim, a gente vai evoluindo, retornando a Deus. Tá? Mas aí eu não quero chegar lá, não. Quero ficar aqui na imperfeição para me tratar. Você quer ser um pouco imperfeita, né? Eu não quero comer, quero comer, não. Não, gente, tem muito espírito. Tem muito espírito, realmente, que preferem ficar nas baladas, certo? E, não estou fazendo referência nenhuma, pelo amor de Deus, ao nosso caso de caipirinha, tá? Então, hoje eu falo assim, ai, gente, tem tanta coisa boa na Terra, eu não quero perder isso daí. Lá deve ser melhor, gente. Deve ter comida. É lógico, com a nossa evolução, Deve ter. Não tem. Você plasma comida. É só fluido. com a nossa... Vou Vou entrar nisso. Eu acho que eu vou cortar um pouquinho esta parte do filme, hein? Porque isso aqui é um desaprendizado. Ah, só Sem comer. Tá? Você vai ter que liberar a questão, arroz, feijão, a caipirinha. Então, hoje nós já vemos que tem espíritos que preferem realmente ficar na Terra. fazer Mas coisas tem. boas, né? Posso vir missão daqui o tempo, você só... Aqui, gente, vamos lá. Tempo para mim. Perispírito é o corpo. Aqui fala semimaterial. Mas é material? Material. Mas vocês pensam o seguinte:
O espírito é uma centelha divina que está se aperfeiçoando. E o perispírito é um corpo A continuação dele. que a matéria-prima dele foi tirada do fluido cósmico universal, mas tem um contato muito íntimo com o espírito. Está ligado ao pensamento. Então, ele fala assim, você tem o corpo mental, você tem o corpo emocional, né? Isso pertence ao perispírito, pertence ao espírito. Então, existe uma junção dos dois, tá? Que ele é matéria. Fica indefinido para a gente, porque nós ainda precisamos aprender muito para falar qual é a outra extremidade do corpo do perispírito. Uma delas é a parte física, né, material. A outra tende para uma parte espiritual. Mas Sabe? o pensamento é material. Então, é uma matéria As muito... vibrações que a gente faz para outra pessoa, né? Mesmo as vibrações que faz, tudo é material. Uma vibração, Então, ficaria muito, assim, perigoso para as pessoas que não conhecem o termo material, como você está pensando, falar na vibração material. Mas que raio, eu não estou nem cuspindo, nem nada, né? mas está Tá. emitindo. Mas você pode falar, é uma vibração, são fluidos que eu estou emitindo, sentimentos, né? Que os espíritos trabalham. São principalmente fluidos, né? Que nós estamos emitindo. Que nem todos conseguem compreender essa classificação matéria tão... Porque se fala material, assim, a pessoa precisa ser matéria, ela tem que pegar. O corpo físico, esse corpo de matéria densa usado na encarnação. Vamos para frente. No livro dos Espíritos, é importante vocês saberem, então, disso daí, na pergunta 93 do livro dos Espíritos. O Espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, é uma pergunta. Ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Então, essa pergunta Kardec elaborou para os espíritos que estavam preparando essa codificação. A resposta: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos. Tá? Para os nossos olhos é uma substância vaporosa, mas nós sabemos que é muito mais complexo do que isso daí. Grosseira. Mas ainda bastante grosseira para nós espíritos. Assaz vaporosa, quer dizer, muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, o espírito, juntamente com seu perispírito, ele não sofre a ação da gravidade, por isso que fala assim, que ele é imponderável. Ela é tão vaporosa, né, que ele não tem aquela ação. Mas espera um pouquinho, não vou entrar muito nisso, mas tem os espíritos que estão andando na Terra, né? Então eles trazem ainda muito da própria vivência deles aqui na Terra. Os espíritos que vivem na crosta, por exemplo, né? Eles andam o caminho, certo? E o espírito, para poder dar umas voadinhas, tem espíritos muito atrasados que dão suas voadas. Como é que chama o termo voar no plano espiritual? Volitar. Né? Os espíritos que volitam. Então, tem espíritos tenebrosos, trevosos, que também, porque aí é uma técnica. Tá? Então, com o tempo, vivência no plano espiritual, os espíritos aprendem a volitar. Para quem lê o livro Eu Voltei, do irmão Jacó, ele não sabia volitar ainda. Quando ele desencarnou... E ele era muito inteligente, ele era uma pessoa muito boa, e ele também não tinha luz, né? Ele não tinha aquela luz resplandecente. Ele tinha sido, inclusive, um dirigente espírita, né? Da federação. Tinha muita coisa que... Sabichona, a moça lê. Ela só faz vida, só fica lendo.
Não, meu amor, eu não. Ai, ela Mas eu só não entendi uma coisa, dá licença, por Ai, favor. que ótimo. Só uma coisa. Uma coisa assim, volitar significa o quê? É o Voar. espírito que ele não é o espírito evoluído, é isso? Que ele dá uma voada? Volitar é a ação de voar. Então, os espíritos, eles podem voar, né? Mas nem todos os espíritos ainda conseguem, porque falta aí um treinamento. E a capacidade de voar ou volitar não é dependente da sua elevação espiritual, porque espíritos É atrasados, independente. Sim. isso daí espero não estar totalmente errado, né? Você quer experimentar? Mas depende do treinamento dele. Entendi. É como o desdobramento nosso, o treino do desdobramento que a gente vai treinar, quem fizer a mediunidade, o curso, não é fácil. A gente treina, e as pessoas, eles têm até medo de dar uma saidinha do corpo assim. Então, perispírito, um corpo sem material que envolve o espírito e lhe dá forma. Essa é a definição que está no livro. Por favor. Pergunta 94 do Livro dos Espíritos. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Resposta. Bate com o que nós falamos, né? Do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como muda de roupa. Só que esse mudar de envoltório é uma adaptação fluídica. Por quê? Porque o espírito, se vai de um mundo para o outro, ele não vai recomeçar totalmente a construir o seu perispírito. Vai voltar a ser amor. Então, é como se ele estava usando uma roupa de saco, de estopa, e lá no outro mundo ele vai ter agora uma seda. Né? Olha que legal, é mais ou menos isso. Pergunta, assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um espírito mais grosseiro? Resposta, é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Aí o exemplo Jesus. Jesus, um espírito que tem um perispírito super leve, sutil. Quando ele veio para a Terra, ele passou por um período muito grande de preparação, de adensamento do seu corpo perispiritual. Pois não, para frente. 95. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível. Esse invólucro é o perispírito que ele está falando. A resposta: tem a forma que o espírito queira. Tá? É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Agora, tem um espírito aí chamado ETQ, que sou eu, tá? Desculpa, Kardec, não estou corrigindo. Mas os próprios espíritos, nessas respostas, eles não fazem aquela abrangência. Tem muitas das respostas dos espíritos são mais para um espírito mediano, porque tem uns espíritos que são muito atrasados e os espíritos que são muito elevados, né? Por isso que eu coloquei, nem todos os espíritos conseguem fazer isso de uma forma imediata, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade para dormir e nós não controlamos o nosso pensamento. Nós não controlamos o nosso pensamento. Para dormir tem uma preocupação que vem, aí fala, não, eu vou mentalizar agora, a minha respiração. De repente você esquece a respiração e já está pensando no problema.
Então, nós temos essa dificuldade. Por isso que nem todos os espíritos conseguem, com o seu pensamento, mudar a sua forma, né? Então, é muito mais fácil eu manter a minha forma, porque eu estou acostumado com a minha forma. Mas ele pode mudar? Pode mudar. Então, lembre do exemplo do preto velho que vai na Umbanda. Só tem mais uns 200 slides. Esse slide eu coloquei aí. Nós temos a aula passada, do curso passado. Do curso passado, né? Então, eu só mostro que do lado esquerdo tem o corpo físico, depois tem... E aquele amarelinho lá é o espírito. Onde está a inteligência, onde está o sentimento, onde está a personalidade, está tudo ali. Mas esse perispírito está sempre vestido... Desculpa. Esse espírito está sempre revestido desse corpo que é o perispírito. Estão sempre juntinhos. Quando a gente dorme, ou quando nós estamos fazendo um treinamento de desdobramento, acontece isso nessa figura. A pessoa está assim, deitada, está num determinado nível do sonho, e o perispírito quer... Bem, ali é outra coisa. Mas eu comecei a ler, eu vou ler. O espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Tá? Isso está nas obras póstumas. Então, é o espírito que comanda nesse momento. É o espírito que está pensando. Então, quando eu estou dormindo, de repente o espírito tem uma necessidade de ir para um determinado local, no plano espiritual, assistir uma aula, né? Ou alguma outra coisa. Então, é o desdobramento. O espírito, junto com seu corpo perispiritual, ele se desdobra e fica um cordão fluídico. Porque, gente, eu não falei que tem as nossas células todas ali interligadas? Elas se desligam. Mas se desligar esse cordão fluídico é a morte, tá? Então, nós, à noite, podemos viajar para o Japão de graça. Tá vendo? Né? Sei, eu adoraria, mas... De graça, você vai dar voo de não sei quantas horas. Pois é, você vai instantaneamente, na velocidade da luz. Pode comer aqui, não vamos com sonho, não. Tá. Aí eu vou com mais ainda. Um avanço mais ainda, nesses 5 minutos restantes, só para vocês terem a ideia, existe um outro corpo que chama-se duplo etérico. Duplo etérico é um duplo do nosso corpo físico. É como se fosse um corpo energético. Tem a célula física e tem a célula desse corpo chamado duplo etérico. Então, tem um duplo, e dizem que esse corpo duplo, é um duplo nosso, é como se fosse um corpo feito de plasma, é uma forma de manifestação da matéria, tá? Então, ele está ligeiramente, não é que ele está acima, então não é um corpo que nos reveste, porque ele reveste cada célula, né? Mas ele fica à nossa volta no corpo físico. Então, ele pertence ao corpo físico. E é o corpo que se conecta, que permite a conexão do perispírito, tá? Com o corpo físico. Então, o perispírito com o corpo físico está interligado em cada célula nossa através desse duplo etérico. E existem alguns canais de fluxo de energia, que um dia eu vou passar para vocês um vídeo, tá? Que chamam os chakras. São os chakras que eu coloquei aqui, também chamados centros de força. Então, o espírito energiza, né, através do perispírito, e o perispírito se une ao corpo físico, célula a célula,
E existe uma troca de fluidos. Isso precisa estar em equilíbrio, mas eu vou falar isso numa outra aula, tá? Que é uma coisa muito legal, falar dos chakras inferiores, superiores, essa troca de energia, a influência das nossas emoções, dos nossos sentimentos, questão da nossa imunidade. O importante, passa um pouquinho mais, acho que já está no fim. Tá, isso aqui pode passar, pode ir. O perispírito ele é mais ou menos um resumo de tudo que eu falei. Depois eu passo esse arquivo para vocês. Mais um. Também já falei isso daí. Enfim, podemos tirar essa apresentação. E eu espero que os conceitos assim principais do perispírito vocês tenham aprendido, e ele acaba sendo o corpo que dá forma a gente. Então, hoje, o meu perispírito tem esse meu jeitão, assim, tá? O de vocês. Quando a gente, antes de reencarnar, a nossa forma vai depender da nossa genética. Da genética da mamãe e do papai. Mas o nosso perispírito, ele traz algumas direções. Se eu fumei muito nessa encarnação, na próxima encarnação pode ser que eu tenha uma deficiência pulmonar. Tá? Isso não vai estar na genética do meu pai nem da minha mãe. Vai estar na história da gente, do perispírito. Então, que determina a forma da nossas características físicas, doenças pré-existentes, né? É a parte da genética e a influência do perispírito. Fica claro? Fica claro? Fica lógico para vocês? Então, ótimo. Ainda bem que eu estou gravando aqui. Tá gravando? Tá bom. Então, nós vamos encerrando o nosso encontro de hoje, né? Podemos parar com a gravação. Tudo bem aí para vocês? Tá?